Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos canais abertos de TV, agora em cada região do Brasil nós temos um canal, você pode pesquisar aí na sua região, que nós temos sempre um canal aberto com a Rádio TV Manaim, ou mesmo nos nossos canais da Sky 87, 587, ou também pelas nossas plataformas YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham dos nossos programas, assistem, participam, todos são sempre muito bem-vindos, são servos de Deus. Nós estamos todos envolvidos nisso que é a obra do Espírito. Nós vamos continuar com o nosso programa sobre o momento da doutrina. Nós estamos abordando um tema, ainda dentro de todos esses assuntos que estamos tratando, agora num pouquinho mais avançado sobre a igreja como corpo. Mas isso depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós começamos nos programas anteriores, só para poder fazer uma pequena retrospectiva, porque alguns às vezes pegam esse programa e não pegaram o anterior. No programa anterior, nos 2 programas anteriores, nós abordamos um assunto que é óbvio dentro daquilo que é a doutrina bíblica, né? Porque nós estamos falando de doutrina. Ninguém tem dúvidas de que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja e mostra a igreja, apresenta a igreja como um corpo humano. Nós vemos isso nas suas cartas, em algumas das suas cartas, mas com muito mais ênfase na carta aos Coríntios e na carta aos Efésios. São abordagens um pouco diferentes, mas todas dentro de um mesmo princípio doutrinário. Então nós falamos que se a igreja, nos nossos programas anteriores, se a igreja é corpo, como dizia Paulo, nós temos que entender que o corpo pode adoecer. E é isso que nós estamos tratando nesses últimos programas. O corpo pode adoecer? Pode. Qual a pessoa que nunca teve uma alteração de saúde? A ciência descreve a saúde como um equilíbrio. Quer dizer, o que é saúde? A saúde é um equilíbrio, que se chama, um equilíbrio psicossomático, ou seja, físico e mental, porque as doenças podem ser físicas e podem ser também mentais. Então, o desequilíbrio de qualquer um desses parâmetros dentro da saúde humana, que nós estamos tratando disso, é uma alteração. E as pessoas, ao longo da sua existência, podem apresentar alterações, distúrbios, desequilíbrios em alguma situação. Então, nós podemos dizer que o corpo pode adoecer. Então, se o corpo humano pode adoecer, e se o apóstolo Paulo diz e define a igreja como um corpo humano, nós podemos afirmar que a igreja pode adoecer. Bem, então eu estou fazendo uma pequena retrospectiva para poder entrar no assunto de hoje. Quando o corpo adoece, as doenças são localizadas. Você pode ter um problema num determinado órgão, você pode ter uma disfunção em determinado órgão,
você pode ter uma infecção numa determinada parte do corpo. Não quer dizer que todo o corpo esteja acometido com aquela enfermidade, mas, do ponto de vista médico, você diz que a pessoa está doente, mas você vai localizar na pessoa essa doença. Não, ela está com problema renal, está com problema hepático, está com problema gástrico, o problema é pulmonar, o problema é cardíaco, né? Enfim, o corpo está doente, mas você vai particularizar a doença para, então, promover o tratamento. Então, nós quando usamos abordando esse tema, nós estamos usando muito a carta de Judas. A carta de Judas é, de certa forma, todo esse processo que nós estamos abordando. Desde a predisposição para a doença, a entrada da doença, o desenvolvimento da doença e a possibilidade, se a doença não for curada, levar o paciente à morte. Então, a igreja, do ponto de vista espiritual, se ela não for tratada a contento, ela pode morrer, ela pode ter morte espiritual. Então, nós vamos entendendo tudo isso que se processa na vida da igreja. Então, você tem que identificar. Então, a igreja pode adoecer? Pode. Mas você tem que saber se você vai avaliar a igreja, se você vai conduzir a igreja, você vai ter que saber como vai acontecer isso. Há um fato interessante que pode ajudar, porque, na verdade, segundo a carta de Paulo aos Efésios, a igreja é um corpo que não atingiu a estatura completa. Ela está em crescimento. Então, há fatores importantes nesse processo de desenvolvimento desse corpo. Eu me lembro de um assunto que em medicina era dado quando os pediatras ensinavam na nossa faculdade, nos nossos cursos de pediatria, chamando a atenção, por exemplo, no desenvolvimento da criança, na observação que a mãe fazia, que é muito importante, a observação da mãe com relação ao desenvolvimento da criança, ou até chegar à adolescência, e ela sempre tem uma sensibilidade muito grande acerca disso por causa da convivência. Na vida da igreja, o ministério é muito importante, um ministério totalmente dentro de uma linha, que é a linha para o qual ele foi levantado, porque o ministério para nós, e é um assunto que vamos abordar ainda sobre o corpo, o ministério para nós não é um título nem uma profissão, o ministério para nós é uma função importante na vida da igreja. E quando você identifica na vida da igreja, primeiro você tem que localizar os problemas. Por quê? Porque você tem que trabalhar aonde o problema está existindo. Agora, você tem que ter a habilidade para tratar a doença que está ali sem que esse tratamento possa prejudicar outras partes do corpo. Como é que isso, então, pode ser feito e como isso é feito? Há a necessidade da habilidade nisso. Então, nós estamos falando da igreja que pode adoecer. Então, nós falamos naquela oportunidade sobre a medicação que se faz. Nós estamos falando de um corpo espiritual. Nós não estamos falando de um corpo físico. Nós não vamos aqui falar
daquilo que é físico quando você tem que usar um tipo de medicamento, aquela coisa toda, né? Usar o seu arsenal terapêutico para tratar as doenças de hoje. Os medicamentos hoje são incríveis, são fantásticos. Mas aí, como a igreja é um corpo espiritual, então o tratamento tem que ser espiritual. E como é que é esse tratamento? Aí que entra o perigo de não se tratar corretamente. Quando você não trata, você pode fazer um diagnóstico. Tudo bem, você fez o diagnóstico. Perfeito. O diagnóstico foi confirmado. Mas se você tratar de forma equivocada, a doença vai evoluir e o doente pode morrer. Então você tem que tratar de forma correta. Muito bem. Quais os medicamentos, do ponto de vista espiritual, que você usa na igreja quando você detecta uma enfermidade? O que você tem à sua disposição para tratar esse corpo? Você tem, vamos lá, a oração, você tem o jejum, você tem a madrugada, você tem a palavra, enfim, você tem um conjunto de medicamentos espirituais que são utilizados para o tratamento da igreja. Então, esse é um trabalho que é continuado, né? Você sempre tem as alterações normais, naturais. Então, isso é um trabalho que o ministério tem que estar integrado para que isso aconteça. Ainda nesse raciocínio, quando o corpo está doente, quando há uma avaliação de doença, você vai ao médico, você vai apresentar as suas queixas, o médico vai te examinar. Há uma série de coisas que são importantes se ver. Por que isso? Porque o próprio corpo, quando há uma parte do corpo doente, há um reflexo na saúde do corpo. Então, quando você procura o médico, você procura um médico porque você está sentindo alguma coisa. Sim, mas o corpo está sentindo alguma coisa, mas a doença está localizada. Então, é por isso que é importante a igreja, porque toda reação que se passa, né, na vida, no corpo, na sua fisiologia do corpo, há uma importância muito grande, né, do sistema circulatório do sangue e principalmente da cabeça. Né? Você tem o cérebro comanda tudo isso. Há os reflexos de que alguma coisa não está certa. O vômito, a febre, tudo isso são alterações que são passadas para o corpo. Por isso que todas essas reações são próprias de um corpo que está vivo. De um corpo onde o sangue está circulando, onde o cérebro comanda todas as coisas. Então, há uma reação de que? Não, ele está com febre. Não, ele está com uma dor. Ele está apresentando uma dor. Então, isso aí é um comando central. Há alguma coisa assim. Então, vejam a importância da igreja como um corpo vivo para ela identificar o que está se passando, para então começar o seu tratamento. Aí o tratamento, à medida que o tratamento se desenvolve, o próprio corpo responde
mostrando a melhora ou a piora do quadro. Se a piora do quadro, você tem que, às vezes, mudar a medicação. Às vezes você tem que usar a medicação mais intensa. Às vezes você tem que acrescentar outra medicação. Enfim, ou até, dependendo do caso, você tem que fazer uma intervenção. As intervenções, exemplo, cirúrgicas, elas são dolorosas, elas causam sofrimento, mas elas são necessárias. Por que são necessárias? Porque se aquela intervenção não ocorrer naquela parte do corpo, talvez uma coisa tão pequena, já falei aqui nos programas anteriores, você vai lá, tira o apêndice, mas é tão pequenininho, está inflamado, mas se deixar ele pode romper, contaminar toda a cavidade abdominal e o doente morrer por uma sepsemia. Então você tem que intervir, é um momento doloroso, é um momento de estresse e tudo, mas tem que acontecer. A igreja tem seus momentos, é por isso que há uma operação contínua do Espírito Santo nesse sentido, e o governo da igreja tem que estar atento, porque ele é que vai identificar o que está acontecendo. Cabeça, né? Tudo aquilo que se passa, você tem no seu sistema nervoso central todo o comando de tudo isso, né? Todas as reações estão ligadas a isso. Então, ele dá toda a notícia para o corpo. E o que faz cérebro, então, a notícia de tudo isso. Então, meus irmãos, vejam, quando você fala da igreja como um corpo vivo, tudo isso é importante na vida da igreja. Nós estamos vivendo um momento importante onde nós corremos, não estamos falando isso aqui para os outros, nós não vamos para nós. Nós corremos o risco de ser um corpo doente e talvez, quem sabe, um corpo morto. Um corpo morto, não tem nada a fazer, mas está lá o corpo morto. Não é? Você pode, o corpo morto, você faz o que você quiser. Você coloca ele do jeito que você for, que quiser. Não tem vida, como é que você vai fazer? Também não tem reação nenhuma de doença, está morto. Esse é um risco que nós corremos. Então é por isso que a preocupação muito grande nesse momento com a carta de Judas. Nós falamos na oportunidade, e você vai discorrer na carta de Judas, quando ele descreve de forma muito clara o perigo da igreja, né? O risco que a igreja corre, com as suas predisposições, como já falei. O risco de que as coisas entrem dentro da vida da igreja e a contamine. O corpo pode ser contaminado. Você pode ser contagiado, né? Sofrer uma contaminação de várias coisas, até infecciosa, né? Do ponto de vista bacteriano, viral, fúngico, várias coisas assim. A carta de Judas diz que isso é um perigo daqueles que entram, às vezes, na vida da igreja de forma sutil e traz do mundo, ou seja, traz daquilo que não é do corpo, daquilo que é maléfico para o corpo, para dentro do corpo. Então você tem que cuidar isso, você tem que observar isso. De que forma você faz? Então, como você faz isso? Você tem que pensar. Um é quando você tem que fazer o tratamento. Tá tudo bem, já veio a dificuldade, surgiu a doença, se instalou, você tem que tratar. Mas hoje, em medicina, costuma-se dizer que a medida profilática, né, a medida da prevenção é muito melhor. Você hoje pode
prevenir doenças que podem aparecer. Situações, como falei nos programas anteriores, que predispõem a certas enfermidades, não é? Hoje você tem como, de maneira correta, prevenir contra as doenças importantes, doenças cardiovasculares. É importante, né? Às vezes o avanço de uma doença renal, quando você a tempo descobre, começa a fazer o tratamento. Doenças digestivas, não é? As contaminações virais, principalmente nas doenças do fígado. Então, o que é que você faz? Você tem, para preservar isso tudo, você tem as medidas preventivas. Como seriam essas medidas preventivas, então, para o tratamento? É um assunto muito importante. Eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre... Nós estamos falando sobre a doença do corpo. Eu queria abordar um assunto muito importante e que vocês parassem para pensar sobre a prevenção das doenças. Será que nós poderíamos também trabalhar no sentido de prevenir? Então, nós falamos sobre as doenças, falamos sobre os tratamentos e falar sobre a prevenção. Como é que você faz, então, a prevenção da igreja antes que ela adoeça? Como é que você faz isso? Quais as medidas que pode usar? Esse é um assunto que nós precisamos conversar também, mas no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.